Olá! Eu sou a Juliana Viegas, artesã, professora e designer de bonecas de pano, criadora da marca Juliana Viegas Atelier. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da nossa Semana Mágica das Bonecas de Pano. No decorrer dessa semana, teremos 5 episódios, onde em cada um deles eu vou te ensinar o passo a passo completo, cheio de dicas, detalhes, com a minha metodologia para fazer uma boneca dos sonhos e perfeita. Aquela tão sonhada boneca de pano, com todas as técnicas, sem te esconder nada. Vou utilizar nessas aulas o meu método prático, que mudou a vida de milhares de alunas que aprenderam comigo no decorrer desses anos que eu trabalho com as bonecas de pano. Eu tenho certeza que você vai se encantar com a facilidade e a prática na hora de desenvolver a sua própria boneca. O meu propósito é te ensinar tudo com riqueza de detalhes, para que você, além de se ocupar, além de aprender novas técnicas, também possa lucrar ou mesmo presentear com a boneca de pano. Você deve estar se perguntando o que eu vou te ensinar e o que tem de tão encantador nas minhas bonecas. A ideia é exercitar a sua criatividade e mostrar que você é capaz de, a partir de uma técnica, desenvolver muitas possibilidades, exercitando a sua criatividade, e você vai perceber que o céu é o limite quando nos dedicamos à encantadora arte das bonecas de pano. O que me motivou a preparar essa Semana Mágica das Bonecas de Pano foi perceber que ao longo desses anos trabalhando nesse meio, muitas mulheres, homens, crianças, jovens, idosas, passaram por aqui e aprenderam comigo. E muitas dessas pessoas desenvolveram habilidades que nem imaginavam que tinham. Elas acreditaram no potencial delas, elas conseguiram desenvolver a criatividade, elevando a sua autoestima, resgatando da depressão, e muitas estão ganhando dinheiro com as bonecas de pano. E o meu método não é nada de um bicho de 7 cabeças, é um método, gente, que vocês vão conseguir aprender, que vocês vão conseguir produzir, dando um excelente acabamento e deixando bonecas lindas, com ricos detalhes. O meu trabalho é muito elogiado por conta da delicadeza e dos detalhes que eu consigo colocar nas bonecas. E tudo isso eu vou conseguir te ensinar aqui nessa semana. E eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo, porque é mágico e encantador poder produzir a sua própria boneca e, através das suas mãos, chegar a resultados tão maravilhosos. Eu sei que tudo isso pode parecer quase impossível para você. Criar bonecas lindas, mágicas, encantadoras, bonecas lucrativas, utilizando um método que eu desenvolvi. Eu até entendo que vocês fiquem com essa dúvida, mas eu também ficaria se eu não tivesse vivido na minha própria pele a transformação na minha vida. E também vi a transformação na vida de muitas alunas, muitas e muitas alunas. Algumas me procuraram porque estavam num período de depressão, passando por uma tristeza, por uma perda, por uma angústia. Outras precisavam complementar a sua renda familiar. Outras vieram só por hobby, para ocupar a cabeça, para aprender uma técnica nova. E eu posso dizer com total certeza, 90% dessas mulheres que passaram pelas minhas mãos tiveram a sua vida transformada, em algum ponto, em algum aspecto. E muitas delas conseguem pegar as suas encomendas, conseguem vender as suas bonecas, agregar na renda familiar, e outras já têm como fonte principal de renda a venda das bonecas de pano. Agora eu quero te contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui, quais os caminhos eu percorri, assim você vai entender um pouco do que eu estou falando. A minha história com o artesanato começou muito cedo. Eu ainda era muito criança, devia ter uns 6 ou 7 anos de idade. Eu cresci no meio de avós que costuravam, bordavam. Uma delas fazia roupas para vender mesmo, ela costurava para fora e era parte da renda da família, do sustento da família. Eu cresci no pé da máquina dessas avós. A minha mãe sempre primorosa, bordando, costurando, tricotando, então eu cresci nesse ambiente que me propiciou a gostar de tudo isso.
E depois, mais velha, assim, né, um pouquinho maior, eu comecei a costurar as roupinhas das minhas bonecas, né, fazer sofazinho, caminha para as minhas bonecas, e eu fui muito incentivada, né? A minha família sempre me apoiou, as minhas avós sempre davam um pedacinho de tecido, uma agulha e me ensinaram, então eu tive acesso a esse mundo do artesanato. Quando eu fiz 6 ou 7 anos, eu não me recordo muito, mas era por volta dessa idade, eu entrei num curso de pintura de tecido que a minha avó materna me matriculou. Nesse curso eu fiquei uns 6 meses, mas sabe como é que é criança, né? Não tem muita paciência, não quer ficar muito tempo trancada fazendo as aulas, mas eu gostei muito e me dediquei durante algum tempo. Cheguei a pintar alguns paninhos de prato, joguinho de toalha, e a minha mãe passava o bico de crochê e a gente chegou a utilizar esses panos na minha própria casa. Depois, já na adolescência, eu já trabalhava, né? Comecei a trabalhar como menor aprendiz, e aí eu fui me dedicar a alguns cursos de artesanato que no local do meu trabalho mesmo eles ministravam. Me dediquei, aprendi embalagens, aprendi algumas técnicas de ponto cruz, e aí sempre eu estava fazendo alguma coisa para ocupar meu tempo e a minha cabeça. Mas o meu estalo mesmo para o artesanato veio depois que eu me casei. Eu comecei a fazer bijuterias, eu comecei a fazer lindas bijuterias e vendi muito, ganhei muito dinheiro nesse mercado. Porém, a venda começou a cair, muitas lojas chinesas vieram para minha cidade e aí as clientes já começaram a comprar com um preço mais acessível, eu não conseguia competir com esse mercado, então eu sempre, como fui muito curiosa, comecei a pesquisar outros materiais e outras técnicas, até mesmo para ocupar minha cabeça, porque nesse mesmo período eu estava grávida da minha filha caçula e eu estava meio depressiva, porque não foi uma gravidez planejada, o meu marido estava desempregado na época, era uma fase difícil da nossa vida. E eu conheci o feltro, né? Era um material que aqui na minha cidade a gente não achava muitas cores, não tinha muito acesso, mas o que eu tinha de orçamento e o que eu tinha de material eu comprei uma revista e passei a me dedicar. Eu pesquisava muito na internet, mas não tinha tanto acesso, não existiam cursos online e tudo que tinha de material eu ia usando a meu favor. Eu fui me dedicando, produzi as lembrancinhas de maternidade da minha filha que veio a nascer. O meu marido arrumou um trabalho, né, um emprego na época, mas eu continuei me dedicando. E nessa mesma época, eu lecionava numa escola pública aqui da minha cidade. E no final de ano, eu quis presentear as colegas professoras, então resolvi dar um chaveirinho para cada uma delas de bonequinha. E foi aí que tudo começou. Ficaram lindas as bonecas. E eu comecei a receber pedidos de encomenda. E esses pedidos começaram a crescer, até que o meu trabalho tomou uma proporção muito grande, né? A família, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. E aí eu me motivei a ir para uma feira de artesanato, expor uma vez ao mês. O meu trabalho foi ficando conhecido, as encomendas não paravam de chegar. E aí tudo foi crescendo. Paralelo ao trabalho ao feltro, eu comprava revistas de boneca de pano e fui eu mesma tentando aprender sozinha a fazer as bonecas. Até que eu tive condição de ir até uma cidade vizinha, aprender com uma professora especialista em bonecas de pano as técnicas que ela podia me passar. Fiz alguns meses de aula, eu acho que foram 2 ou 3 meses, mas foi o suficiente para eu me apaixonar verdadeiramente pelas bonecas de pano. Eu participei de muitas feiras, de muitos eventos, o meu trabalho foi para televisão na época do feltro e eu fiquei uma artesã muito conhecida. Então, eu tive a ideia de desenvolver modelagens de boneca de pano utilizando o feltro. Uma grande marca de feltro me contratou, me patrocinou e eu fui trabalhar com eles nas feiras mega artesanal e foi muito bom, meu trabalho teve cada vez mais reconhecimento e paralelo a isso eu já tinha o meu primeiro ateliê, a minha primeira loja, tinha alunas presenciais aqui, eu cheguei a ter 30 alunas. Né, meu primeiro pico de alunas foram 30 alunas e depois eu passei para 56 alunas, né? Algumas eram alunas fixas, outras vinham uma semana sim, uma não, mas assim, eu tive um grande volume e eu fui adquirindo muita experiência em sala de aula.
e desenvolvendo técnicas para facilitar a vida dessas alunas e também os projetos. Mas eu me encantei pelas bonecas de pano e larguei a costura criativa, larguei o feltro e me dedico exclusivamente às bonecas. Desde o ano de 2015 eu só trabalho com as bonecas de pano. E eu posso dizer, gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso esse mundo. Aí eu ampliei a minha loja, ampliei meu ateliê. Hoje, o meu trabalho é totalmente online. Eu trabalho na minha casa, me dedico à minha família, me dedico aos meus filhos e a vocês que são minhas alunas. Eu tenho alunas no Brasil inteiro e no mundo também. O que motivou a viver do artesanato foi poder conciliar o artesanato com poder estar perto dos meus filhos, estar perto da minha família, né? E as coisas tomaram uma proporção, graças a Deus, muito grande, foi tudo dando muito certo, mas hoje eu resolvi voltar para minha casa. E eu quero mostrar para você que é capaz você trabalhar na sua casa, você trabalhar próxima da sua família, dos seus filhos, conciliando as tarefas, né, de casa com o artesanato. É muito gratificante. E o que me motivou mesmo foi saber que eu, através das minhas encomendas, eu podia atingir o mesmo valor que eu tinha de salário como professora, tendo que dar aula o dia todo, né? Outra coisa que me motivou muito foi saber que através das minhas mãos saíam peças lindíssimas, iam ganhar o mundo, iam encantar o quarto de bebês que iam nascer, iam decorar festas de aniversário, decorar a casa das pessoas. Isso me motivava, saber que o que eu fazia era belo. Foi um resgate da minha autoestima, foi um resgate do meu amor próprio. E se eu conseguir, você também vai conseguir, com toda certeza. O primeiro passo é acreditar em você mesma. Sinto muito feliz vendo hoje o meu trabalho, o trabalho que eu realizo e poder dividir isso com outras mulheres. Eu costumo dizer que o meu trabalho me deixa muito feliz, não só porque eu faço o que eu gosto, mas porque eu posso, através do meu trabalho, tocar o coração das pessoas e transformar a vida de muitas mulheres. Eu costumo dizer que ninguém está nessa vida de passagem e que a gente tem que fazer algo que seja realmente relevante à vida das pessoas, ao meio onde a gente está inserido. Então, se eu posso, você também pode. E o meu convite hoje é para que você venha comigo para esse primeiro episódio e se sinta tão motivada quanto eu me sinto quando eu estou ensinando a todas vocês. Que essa magia, que essa semana mágica das bonecas de pano possa tocar o seu coração para que você também seja uma bonequeira de sucesso, uma bonequeira que consiga colocar mágica no seu trabalho. Bem, eu tenho certeza que você deve estar ansiosa para iniciarmos a nossa primeira aula. A peça que eu vou ensinar nessas nossas aulas será essa boneca aqui, a Manu. Nós vamos aprender o passo a passo completo de cada detalhe. O meu objetivo com estas aulas é mostrar para você que você é capaz de construir lindas bonecas baseadas nas minhas técnicas que ao longo de muitos anos eu desenvolvi. Eu tenho certeza que você vai se ver capaz construindo uma boneca mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Essa boneca é linda, é muito fofa, além de muito fácil de fazer. Com a modelagem dela, você não vai apenas fazer uma única boneca, um único modelo. Baseada nesta modelagem, você pode desenvolver a sua criatividade e viajar, criar lindas bonecas através destas técnicas. Ela tem um diferencial, o vestidinho é removível. A criança que receber pode tirar e colocar o vestidinho e fazer troquinhas de roupa para estar brincando com essa boneca. Já é um diferencial na sua peça. Tenho certeza que essa peça vai fazer muito sucesso nas suas redes sociais, na sua lojinha virtual, nas feiras, nos eventos ou até mesmo naquela festa de aniversário que você pode levar uma boneca para presentear. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer o corpinho dessa boneca. Você vai se encantar com essa modelagem que, a um primeiro olhar, parece muito simples. E ela é muito simples, mas ela te dá 1000 possibilidades de criação. Rápida, fácil de fazer e gastando pouquíssimos materiais. Os moldes vão estar disponíveis para você logo abaixo do vídeo, na descrição. Você vai simplesmente imprimir seguindo a orientação,
tá? Eu vou deixar uma referência para você ter a certeza que o seu molde está na medida correta. E é só seguir o passo a passo e se jogar no mundo das bonecas de pano. Agora chegou a hora que você vai aprender, através do meu olhar de bonequeira de sucesso, como construir uma linda boneca. Vamos começar falando dos moldes. Eu adoro trabalhar com material acetato. Se você não tiver ao seu alcance esse tipo de material, você pode estar utilizando tampas de caixas, cartolina, papel cartão, algo que seja durável para o seu molde. Nós vamos transferir os moldes da parte do corpo para o tecido. O tecido que eu estou usando aqui é um algodão especial para fazer bonecas, mas você pode estar substituindo por um tricoline de boa qualidade, 100%. Você pode estar utilizando um algodão cru. Você pode estar utilizando um tecido de algodão, que seja aproximado à cor da pele que você quer fazer. Nós vamos estar colocando os moldes e riscando de acordo com a quantidade. Lembrando que você vai ter o link de acesso a esse molde aqui logo abaixo da descrição do vídeo. É muito importante salientar a localização das aberturas. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a abertura aqui na cabecinha da boneca. O corpo eu vou riscar 2 vezes. O meu tecido está duplo, então eu risquei aqui uma vez. Quando eu levanto aqui, eu tenho 2 partes. As pernas são 4 vezes, então eu vou riscar 2 vezes. Para riscar, você pode usar uma caneta fantasma, pode usar um lápis 6B, pode usar uma lapiseira, um giz de alfaiate. Antes de levar para a máquina de costura, é muito importante colocar alguns alfinetes prendendo as partes. Agora que eu já alfinetei tudo, olha, tá? É importante, com o auxílio de uma tesoura, desmembrar as partes. Cuidado para não atingir a marcação do molde. É ela que vai ser a nossa referência para a costura. Por isso é interessante deixar uma margem de meio centímetro a 1 centímetro entre um risco e outro. Agora vamos para a máquina de costura costurar o nosso corpinho. Nessa parte é muito importante costurar em cima do risco. Se você é iniciante e não tem uma máquina de costura, você pode costurar à mão a sua boneca. Com pontinhos bem pequenininhos e bem delicados. Bom, como vocês podem ver, já temos todas as partes do corpo costuradas e é importante frisar a você que costure em cima do risco. Após fazer toda a parte de costura, eu cortei, deixando uma pequena margem de meio centímetro. Nesse caso, eu utilizei uma tesoura de picotar, mas você também pode utilizar uma tesoura comum. É interessante, antes de desvirar, fazer pequenos piques nos ângulos, no vãozinho dos dedinhos, na região do pescoço. Isso vai interferir diretamente no acabamento. Nessa curva aqui acentuada do pezinho, tomando sempre cuidado para não atingir a costura.
Feito isso, eu vou desvirar. Para desvirar, eu utilizo dois tipos de ferramenta, um enchedor de bonecas, uma pinça. Mas se você não tiver essas ferramentas, você pode utilizar um cabo de pincel, um palito de churrasco, uma agulha de tricô. Você pode utilizar qualquer elemento que tenha ponta, mas não pode perfurar o nosso tecido, tá bom? Então eu vou começar aqui, olha, pelo bracinho e vou mostrar para vocês como eu faço. Coloco aqui, separo. Prontinho. É importante, após desvirar cada peça, passar aqui a pontinha do enchedor de boneca, assentando toda essa costura. Vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer a mesma coisa em todas as etapas. Como você pode ver, todas as partes foram desviradas e as costuras internas ajeitadas com o auxílio da ponta do meu instrumento. Agora, após desvirar, você deve encher o corpinho, as perninhas e os bracinhos. É muito importante respeitar a sinalização que vai estar no seu molde de até onde você deve colocar o enchimento na sua peça. Quero ressaltar que o corpo deve ser bem cheio, com a textura bem firme. A boneca tem que ficar com a aparência bem lisa em todas as costuras, não pode ter ruguinhas. E esse corpo é um corpo muito fácil de ser feito, porque ele já tem a cabeça unida ao tronco. Assim facilita o processo de confecção e enchimento. Para você que é uma iniciante, o material utilizado para o enchimento da sua boneca é uma fibra siliconada. Em alguns lugares ela é conhecida como enchimento de bonecas, em outro como fibra siliconada, em outros como manta para encher bonecas. Ela tem que ser macia e ter a textura leve. O fio utilizado para que você costure e una as partes do corpo da bonequinha, o fio que eu uso é um fio ou linha de pipa, ou fio de poliamida, tem que ser uma linha resistente, pode ser uma linha de pesponto, e é interessante que a linha usada seja uma cor neutra, uma cor clara e discreta, que fique próxima da coloração do corpo da boneca. Aqui eu optei por utilizar a linha 100% poliamida. Eu vou trabalhar com um fio, né? E é interessante dar vários nozinhos na ponta desse fio. Agora nós vamos fazer a montagem desse corpinho. É importante ressaltar para você que esse corpinho é um corpinho básico e dele você pode criar várias bonecas utilizando o olhar da bonequeira de sucesso. Aquele olhar que olha para uma peça e consegue criar variáveis em cima de um corpo base de boneca. Vou começar pelas pernas. É interessante observar se está tudo certinho, se as pernas têm o mesmo tamanho, se elas estão realmente cheias conforme elas devem estar. Após verificar isso, é interessante dobrar aqui, ó, fazer uma pequena barra. Posicionar aqui na lateral do corpo e fazer a costura.
Eu estou usando aqui pequenos pontos de chuleio. Você pode utilizar o ponto invisível, um ponto de alinhavo, desde que eles sejam sempre muito bem feitos, todos do mesmo tamanho, seguindo uma sequência, porque uma bonequeira de sucesso, ela preza pelo capricho em suas peças, por um bom acabamento. Isso é importantíssimo, mesmo para você que é iniciante, fazer sempre com muito carinho e muito capricho. Você deve repetir o mesmo processo com a segunda perna. Quando chegar no final da segunda perna, é necessário que você dê vários nós para que não corra o risco disso aqui soltar, tá bom? Então eu vou dar aqui, olha. Já dei 4 nozinhos e agora eu coloco a minha agulha e saio aqui na frente para que não corra o risco de soltar mesmo. Vou cortar e agora eu vou fazer a colocação dos braços. Nós vamos fazer a mesma coisa com os braços. Dobro, faço uma barra e vou costurar com pequenos pontinhos. Após arrematar o primeiro braço, você vai repetir o processo no segundo bracinho. A altura, a distância entre a colocação do braço e o roxinho é de mais ou menos 2 centímetros. Já coloquei os 2 braços e agora nós vamos fechar essa abertura da cabeça. Vou fazer aqui uns pontinhos de chuleio, porque não tem necessidade de fazer um ponto muito invisível, porque o cabelinho vai tampar toda a cabecinha da boneca. Prontinho. Quando chegar aqui ao final,
Dê vários nozinhos para que esse fio não se arrebente, não se solte e o enchimento não saia de dentro da cabecinha da nossa boneca. Prontinho! Viu só como é fácil fazer um corpinho de boneca? Você que achou que não ia conseguir, tenho certeza que vai fazer muitas bonecas lindas. Bem, é isso! Essa aula foi tão gostosa que eu tenho certeza que passou tão rápido e você nem sentiu, não é verdade? O nosso corpinho está prontinho para receber todas as roupinhas, saiote, calçolinhas, sapatinhos, lacinhos e todas as fofuras que nós vamos aprender a preparar nas próximas aulas. Você vai se encantar com essa boneca e nunca mais vai querer parar de fazer bonecas de pano. É mágico, é uma semana mágica. Não esquece de deixar aqui a sua opinião, o seu feedback, aquilo que você achou dessa aula. Se você gostou, se não gostou, é extremamente importante que eu conheça a sua opinião, para que assim eu possa criar conteúdos ainda melhores para que você aprenda cada vez mais. Também seria muito legal vocês me mandarem as fotos ou postarem em suas redes sociais de todo o processo de confecção da nossa boneca. Você pode marcar Juliana Viegas lá no seu Facebook, porque eu vou estar acompanhando e compartilhando. Se você usa o Instagram, também pode estar marcando o Ateliê Juliana Viegas, que para nós será um prazer compartilhar o seu trabalho e te apoiar nesse início. Eu preparei essa aula com muito carinho. E preciso lembrar você que ela vai ficar por poucos dias no ar. Então, não deixe de baixar os seus moldes, assistir às aulas e colocar o seu conhecimento em prática. Se você gostou, convide uma amiga a assistir também, compartilhe com ela. É importante ressaltar que a próxima aula será avisada na nossa comunidade e no seu e-mail, então fique atenta, não deixe de observar a sua caixa de entrada ou mesmo a sua caixa de spam. Um beijo e até a próxima aula!